sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de raciocínio lógico. Nessa aula aqui do Máfia Concursos, nós iremos terminar a teoria de proposições lógicas. Eu sei que você vai ficar com saudade desse assunto lindo, maravilhoso, mas nós temos outros módulos aqui dentro do nosso curso de raciocínio lógico. Mas a teoria de proposições lógicas, ela vai terminar nessa aula, só com uma dica rápida, que é a dica sobre sentenças abertas, né? E depois nós vamos apenas resolver exercícios. Nós temos aí uma aula com uma bateria de exercícios desse conteúdo. E aí você vai mentalizar, memorizar e aprender todo o nosso conteúdo teórico que foi trabalhado até aqui. Tá ok? Então, vamos ao assunto da aula de hoje, sentenças abertas. Então, aqui, dentro de lógica proposicional, nós temos as chamadas sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? É aquela que vai possuir uma ou mais variáveis, como está aí no seu monitor. Sentenças abertas são aquelas que possuem uma ou mais variáveis. Exemplo, se 2x é divisível por 5, então x é divisível por 5. E agora? Como que eu vou resolver? Como é que eu sei que isso é verdadeiro ou falso? Eu não tenho como saber se uma sentença ela é verdadeira ou falsa, se ela tem valor lógico verdadeiro ou falso, se ela me apresenta uma variável, porque essa variável ela vai variar, ela vai ter um valor variável, ela vai ter um valor que vai mudar dependendo do enunciado da questão. Então dá uma olhada nessa frase. Se 2x é divisível por 5, então x é divisível por 5. Eu não tenho como saber, a não ser que eu saiba o valor de x. Então, a observação é, só será uma proposição após definirmos os valores ou o valor da variável. Ou seja, lembra lá da primeira aula, o que é uma proposição? Uma proposição é uma expressão que possui um valor lógico verdadeiro ou falso. Quando ela é uma sentença aberta, eu não posso chamar ela de proposição, a menos que eu defina ou que o enunciado da questão defina o valor dessa variável. Olha o exemplo aí dentro do parênteses. 10, 11 e 12,5, 12,5. Eu vou admitir aí nessa expressão que o x ele vai ser 10, 11 e 12,5. Vamos separar aqui. No primeiro momento, nós vamos dizer que esse 10 ele é o valor do x. O x vale 10. Então, ali, se 2x é divisível por 5, se o x é 10, então 2x vai ser 2 vezes 10, é 20. A minha frase ela é 20 é divisível por 5. Se 20 é divisível por 5, então x, o valor de x é 10, lembra? Então 10 é divisível por 5. Vamos analisar essa frase? A minha primeira proposição, 20 é divisível por 5, é verdadeira? Aí eu posso já dizer, porque agora eu tenho valores concretos, eu não tenho valores variáveis. 20 é divisível por 5? Sim, nós sabemos que todo número terminado em 0 e terminado em 5, ele é divisível por 5. Então eu posso dizer que essa minha primeira expressão aqui, ela é verdadeira. Essa minha primeira expressão ela é verdadeira. Então, 10 é divisível por 5. Todo número terminado em 0 é divisível por 5. Então, essa expressão aqui também é verdadeira. Qual vai ser o valor lógico da minha proposição total? 20 é divisível por 5, então 10 é divisível por 5. O valor lógico aqui total vai ser verdadeiro com verdadeiro. No caso dessa operação lógica, que é a condicional, né? Ela vai ser verdadeiro. Por quê? Porque na condicional, nós temos que lembrar da Vera Fischer. Só vai ter valor lógico falso se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. Verdadeiro com falso vai dar falso. Todas as outras combinações darão verdadeiro. Beleza? Vamos ver o nosso exemplo 2 aqui. 11. Nosso exemplo 2 está admitindo que a expressão com x vale 11. Então, se 2x é divisível por 5, como é que vai ficar nossa frase? 2x vai ser 2 vezes 11, 22. 22 é divisível por 5. Então, 11, que é o valor de x, é divisível por 5.
Está correto isso aqui? Vamos analisar de um por um. 22 é divisível por 5. Bom, eu sei que os números divisíveis por 5 só são aqueles terminados em 0 e 5. Então, 22 não é divisível por 5. Essa aqui ela tem um valor lógico falso. Então, 11 é divisível por 5. Mesma análise. 11 não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 5 nem em 0. Então, essa aqui também é falso. Qual vai ser o resultado lógico dessa frase? Falso com falso, dentro da condicional, o resultado é verdadeiro. Lembra aqui da condicional? A condicional é a setinha, é o se então. Eu vou ter verdadeiro com verdadeiro sendo verdadeiro. Verdadeiro com falso sendo falso. Falso com falso sendo verdadeiro. E se for o contrário? Se for falso com verdadeiro, aí eu também tenho verdadeiro. A única possibilidade dentro da condicional de ser falso é quando eu tiver isso aqui. Vera Fischer, falso. Ou Vasco e Flamengo, da Flamengo. Dependendo do como você quer decorar isso aí, como você vai memorizar isso daí, ok? Beleza, vamos ao nosso último exemplo. Se eu substituir por 12,5, como é que vai ficar? Se 2x é divisível por 5, qual é o valor de x agora? O valor de x vai ser 12,5. Então, 2 vezes 12,5 dá 25. Então, olha a frase, 25 é divisível por 5. Então, o valor de x, que é 12,5, é divisível por 5. Vamos analisar essa expressão? Vamos lá. Na primeira parte, eu tenho que 25 é divisível por 5. 25 é divisível por 5, pessoal? Com certeza. Ele termina em 5, então ele é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então, essa minha primeira proposição ela é verdadeira. Vamos analisar a segunda. Então, 12,5 é divisível por 5. 12,5 é divisível por 5? Aqui tem uma pegadinha. Porque se você for dividir 12,5 por 5, você vai obter um resultado. Mas só vai ser divisível. Detalhe aí, pessoal. Se você ainda não assistiu nenhuma aula de matemática minha sobre divisibilidade, MMC, MDC, você vai aprender isso agora. Só existe divisibilidade quando eu tiver uma conta exata com números inteiros. Então, olha aqui. Quando eu tenho que 25 dividido por 5 é 5, eu tenho um resultado exato e eu não tenho resto. Mas esse meu resultado exato, ele é um número inteiro. No momento que eu for dividir 12,5 por 5, eu não vou obter esse número inteiro. Por quê? Porque 12,5 dividido por 5 dá 2,5. 2,5 não é um resultado inteiro. Se eu não tenho um resultado inteiro, eu não posso ter uma questão de divisibilidade. Ele não vai ser chamado de divisível. Só vai ser divisível quando eu obtiver um resultado zero, mas o meu resultado for inteiro. Então, a pegadinha desse problema está aqui na segunda proposição. 12,5 é divisível por 5? Não. 12,5 não é divisível por 5. Então, qual vai ser o resultado lógico que eu vou ter aqui para esse último caso? Verdadeiro com falso, eu sei que V mais F na condicional sempre vai dar F. É o caso aqui de Vera Fischer falsa. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho? Então, é isso que você vai fazer no caso de uma sentença aberta. Você não pode atribuir valor de verdadeiro ou falso, a não ser que você transforme esse x num valor. Ou a questão traga um valor para você substituir por esse x. E como que vai vir isso numa questão? Claro, eu sempre deixo para o final a melhor parte, que é treinar, que é nós colocarmos o conhecimento teórico dentro de uma questão. Tranquilo? Aí na nossa questão, se a soma dos dígitos de um número inteiro n é divisível por 6, então n é divisível por 6. Olha aí. Se a soma dos dígitos de um número inteiro n é divisível por 6, então n é divisível por 6. Então, perceba que n é um número inteiro. Já tá legal aqui pra gente, porque anteriormente nós vimos o 12,5. Como ele não era inteiro, ele não poderia ser divisível, né? Ele poderia ser dividido, mas ser chamado de divisível somente em números inteiros. Olha aí. A soma dos dígitos de um número inteiro n é
divisível por 6. Só que não é n, é a soma dos números de n. A soma dos números de n é divisível por 6. Então, setinha, então, n é divisível por 6. Agora sim, n é divisível por 6. Qual é a diferença entre as duas? Uma está falando da soma dos números de n. A outra está falando que n que é divisível por 6. Tranquilo? Vamos testar isso aí. Na sequência ele fala, o valor de n que mostra ser falsa a frase acima é. Percebam que antes eu não tinha uma proposição. No momento que a questão nos traz um valor de n que mostra ser falsa a frase acima é, ele já vai estar nos dando a possibilidade de substituir o valor de n. E aí sim eu vou ter proposições. Então eu vou ter que testar letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, assim como nós fizemos anteriormente. Só que nós vamos fazer isso bem rápido, né? O primeiro caso aqui é se n for 30. Então significa que a soma dos números de n é divisível por 6. Quais são os números que formam a letra A? É o 30, né? Que é 3 mais 0. Então, a soma desses números, ela tem que ser divisível por 6. Ela tem que ser divisível por 6. Quanto é que dá 3 mais 0? 3 mais 0 vai dar 3. 3 é divisível por 6? Não. O resultado de 3 divisível por 6 não é um número inteiro, vai ser um número decimal, porque ele é menor que o 6. Então, significa dizer que a primeira expressão aqui, ela vai ser falsa. Ela vai ser falsa. Só que na sequência ele traz o seguinte, falso. Então, n é divisível por 6. Qual é o n? O n é 30. Percebam que agora eu tinha a soma dos números, dos dígitos do número n, que era 3 mais 0. Agora não, agora eu tenho o próprio n sendo divisível por 6. 30 é divisível por 6? Sim. Eu tenho que 30 dividido por 6 vai me dar um resultado exato, 5. Significa dizer que essa segunda expressão ela é verdadeira. Quando eu tenho falso e verdadeiro, dentro da condicional, qual vai ser o meu resultado lógico final? O resultado lógico final é verdadeiro. Eu só tenho uma possibilidade de ser falso. Vou sempre repetir isso aqui. É quando for V mais F, vai dar falso. Vera, Fish, falso. Tranquilo. Vamos testar a letra B? Porque a questão não quer um resultado final verdadeiro. Ela quer um resultado final falso. Beleza. A soma de n é divisível por 6. Na letra B eu tenho 3 mais 3. Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3 é 6. 6 é divisível por 6? Sim. 6 é divisível por 6 porque 6 dividido por 6 vai dar 1 e resto 0. Dá um resultado exato e resto 0. Então, 6 é sim divisível por 6. Significa dizer que essa primeira expressão ela é verdadeira. Então, n, que é o 33, vai ser divisível por 6. Aqui não. Como o 33 ele não é um múltiplo de 6, então quando eu for dividir, vai dar um número quebrado, um número decimal. Se vai dar um número que não é inteiro, então significa dizer que essa aqui é falsa. Então dá uma olhada aqui, pessoal. 33 dividido por 6 não vai dar um resultado exato. Quer ver como não vai dar um resultado exato? Vamos dividir aqui, ó. 33 dividido por 6. 5 vezes 6 vai 30, sobra 3. Aí, a partir de agora, eu vou precisar de uma vírgula para poder colocar um zero aqui e multiplicar um número por 6 que dê 30. Tá? Então, aqui vai dar 5,5 para poder eu alcançar esse resto zero. Então, como deu um resultado decimal, um resultado quebrado, fracionado, significa que essa segunda expressão vai ser falsa. 33 não é divisível por 6. Então, V mais F dá o que, pessoal, no final? V mais F é o caso de Vera Fischer falsa. Sempre, sempre. Então, a nossa B é a resposta correta. Por que ela é correta? Porque ela quer saber um valor de n que mostra ser falsa a frase acima. Então, esse valor é o 33. Se nós formos testar os outros, provavelmente darão verdadeiros, né? Eu vou ter resultado lógico verdadeiro. Então, não preciso terminar aí, já encontrei que a letra B é a falsa. Tranquilo, pessoal? Encerramos toda a teoria aqui de proposições lógicas.
Na próxima aula, nós vamos resolver uma bateria de exercícios. Nós vamos pegar exercícios que envolvem todos esses conceitos de lógica proposicional, de conectivos lógicos, tabela verdade, proposições compostas e essas pegadinhas que são condição necessária e suficiente, essa da aula de hoje, que são as sentenças abertas e assim por diante. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.